Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do VVV, Vendas Velhos e Vinhos. Eu sou o Flávio Nussbaum, estou aqui do lado do meu grande amigo Zé Geraldo, de mais de 30 anos. Muito bem, Zé. Antes da gente começar a falar sobre objeções, que eu acho que é um tema super bacana para a gente explorar nesse nosso episódio, eu queria agradecer aos nossos amigos da Vinho do Sul, Bira e Simone, pelo fornecimento e curadoria. Hoje nós temos um espumante muito diferente. Esperem, aguardem para vocês verem que tem uma coisa muito interessante quando eu for falar sobre esse espumante. Agradecer a turma da Red Minds, os nossos estúdios, onde a gente faz todas as nossas gravações e faz todo o trabalho técnico de edição e melhoria de imagem e que tais. Então, obrigado, Red Minds, também. E lembrando vocês, por favor, deem joinha, isso ajuda o algoritmo do YouTube a espalhar mais a nossa mensagem para quem tiver interesse nesse assunto. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, aciona o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos e, principalmente, comente, participe ativamente com a gente, inclusive com sugestões, críticas e, eventualmente, até sugestões de temas para a gente tratar. Olha, gente, só para informar vocês já devem ter percebido, que sei lá se nós estamos no 18º episódio, o Flávio sempre coloca o livro dele ali, ele precisa vender muito, então vocês comprem o livro dele, não sei se vocês perceberam, né? Mas ele coloca ali, então quem quiser pode pedir para ele que ele vende. Quem quiser, se estiver interessado, manda uma mensagem para mim, que eu mando um link para vocês cobrarem, mas o meu objetivo não é vender o livro, simplesmente vocês saberem que eu escrevi um livro muito interessante chamado Como Gerar Negócios em um Mundo em Transformação. Mas vamos lá, vamos falar das tais objeções. E para estruturar um pouquinho a nossa conversa, eu quero trazer no primeiro momento aqui aquilo que eu chamo das 5 objeções clássicas. E aí depois, talvez, a gente traduzir as 5 objeções clássicas para o que significa de fato e aí a gente começar a discorrer um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu passar rapidinho pelas 5 objeções e a gente vai pegar uma por uma e fazer essa nossa tradução. Muito bem, então vamos lá, Zé, as 5 objeções clássicas. Falta de confiança. O cliente não está confiante o suficiente para fechar negócio com você eventualmente. Peraí. Você não gerou confiança no cliente, por isso que ele está desconfiado de você. Exatamente. Mas daqui a pouco a gente então vai já explorar. Tem um erro anterior aí. Vamos explorar um pouquinho isso daqui a pouquinho. Segunda objeção clássica, falta de necessidade. O cliente não sente ter necessidade do teu produto, do teu serviço. Terceira objeção que às vezes a gente ouve, ou algumas pessoas relatam ouvir. Não, eu não tenho dinheiro, falta de dinheiro. Quarta objeção... Não está no budget. Não está no budget, não temos orçamento. Quarta objeção, falta de pressa. Não tenho pressa para comprar, não sei o que lá. Só estou conversando com você aqui porque não tenho o menor interesse nem pressa. Enfim. E última, falta de desejo. Estou conversando, investindo meu tempo aqui com você, mas não tenho interesse nenhum. Então vamos traduzir e aí vamos explorar cada uma delas. Eu costumo dizer que quando um potencial cliente traz essa objeção, eu não estou confiante, não estou seguro na tomada de decisão, é muito provável que você não tenha feito um trabalho bem feito de identificação de com quem você está concorrendo e quais são os aspectos efetivamente que é valor para o seu cliente, se está tratando dores ou gerando ganhos para ele. Não é isso, Zé? O que você acha? Então, eu tenho um questionamento aí, porque assim, se você sabe que o cara não está confiante, a gente entende o porquê. Mas como eu vou saber que ele não está confiante em mim? Como eu vou perceber que ele está desconfiado? Como eu vou perceber que o que eu estou falando para ele não gera confiança? Olha, Zé, a tua pergunta ela é sensacional, cara. Realmente ela é sensacional. Porque é improvável que um potencial cliente vire para você, não, eu não me sinto confiante para fazer negócio com você. Exatamente. É muito difícil alguém explicitar isso. Mas, por outro lado, eu entendo que tem um monte de sinalizações que você pode capturar isso. Sejam sinalizações verbais, de fala do cliente, que demonstrem isso de qualquer forma, ou sejam, eventualmente, sinalizações não verbais, do corpo se comunicando, do ambiente se comunicando, da outra comunicação que é tão importante quanto a comunicação verbal, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, que não é regra. Não é regra. Você está falando com outro ser humano, você tem que ler Exatamente o que o outro ser humano está falando. Eu, por exemplo, quando eu sinto que está havendo algum tipo de desconfiança, eu sempre tento levar para um case, uma demo ou um contato com o meu cliente. Eu sempre costumo falar, mais do que acreditar em mim,
você tem que acreditar no meu cliente. Exato. Então eu vou te dar o telefone dele para você conversar com ele e para você tirar qualquer dúvida sobre o meu trabalho. E você pode entrar em contato direto. E uma forma de acelerar isso, que eu sempre recomendo para os nossos clientes fazerem também, é o que eu costumo chamar de buscar testemunhais. Ou seja, é você obter, de forma, obviamente, com autorização adequada, a autorização de um cliente de citar-lo como cliente, até capturar uma frase ou até um vídeo dele falando a respeito do teu produto ou serviço. Porque é isso que eu, como eu sempre falo, melhor do que eu falar bem de mim mesmo é quando os outros falam bem de mim. Então eu não tenho a menor dúvida que esses são caminhos interessantes. Cases testemunhais, falar com clientes, demonstrações, até eventualmente você dá para alguns produtos ou serviços você pode fazer isso, tem espaço e margem para isso, até dar um período de teste. Ou um período com garantia, olha, você contrata, mas se você não ficar satisfeito, você vê muito curso sendo vendido na internet assim. Você compra, em 30 dias, se você quiser cancelar, nós te devolvemos o dinheiro. Então, são formas de você gerar essa confiança, gerar essa credibilidade. Existe, a gente não para de dar exemplo aqui, porque a gente vive, né? Veinho, né? Mas nós trabalhamos numa grande empresa alemã, uma das maiores do mundo, e era muito simples, não só marcar uma reunião, como falar de um produto com a bandeira da empresa. Claro, abrir a porta, né? Você chegava, a empresa era a Siemens, então você chegava num cliente e falava, oi, eu sou o diretor da Siemens e eu tenho esse produto para te vender. Só o nome da empresa já gerava credibilidade em mim e no produto. Claro. Não, a Siemens nunca vai entregar um produto ruim, nunca vai contratar um cara ruim para me vender o produto aqui. Só que às vezes você não tem essa bandeira por trás. Exato. E a credibilidade é na tua história, no que você faz e no teu produto. Exato. E aí, quando o produto é novo, nós estamos passando por isso agora com inteligência artificial, então geralmente eu faço a apresentação do produto, do serviço, né, da solução, faço uma demo para o cara ver funcionando e falo para ele os clientes que eu tenho implementado com o telefone de cada cliente, para eles poderem ligar e conversar, para me credibilizar antes mesmo de eu achar que o cliente pode estar desconfiado de mim. A única coisa adicional que eu sugeriria você fazer, eu já falei isso para você algumas vezes, além de dar o telefone do cliente, talvez de acordo, mais uma vez, ter o testemunhal do cliente. Entre aspas, nós contratamos os serviços lá, um videozinho na 7AI, ou pode ser um vídeo, um escrito, seja o que for, mas isso traz muita credibilidade, isso ajuda muito a romper essa barreira. Mas vamos para a segunda, que também é muito interessante, né? Quando fala falta de necessidade. Ou seja, quando eu falar não tenho necessidade, vamos lá, gente. Se um cliente ou um potencial cliente está investindo tempo para falar com você, é porque algum interesse em você ele tem. Ou você errou na prospecção e ele errou em te receber. Pois é, mas haja erro junto, né? Exato. Ou seja, é muito provável que ele tenha necessidade. Mas talvez você no teu processo comercial de entender o cliente não conseguiu de fato fazer o levantamento certo de quais eram as reais necessidades desse cliente. E aí ele não se sente confortável. Exato. Por exemplo, vamos supor, vou tirar um exemplo da sua empresa, né? Você tem uma solução de inteligência artificial que faz, por exemplo, atendimento de URA. Né? A gente até estava testando agora, antes de entrar aqui no estúdio, estava me mostrando uma URA que vocês estavam rodando, muito interessante. Artificial. E assim, pessoal, a gente fez assim as perguntas mais escabrosas, tipo, nossa, não lembro o nome da fulaninha URA lá, vamos supor que fosse Maria. Nossa, Maria, tua voz é muito linda, eu tenho muito interesse em sair com você. E ela, puxa, olha, eu sou um assistente virtual, eu não Muito posso... obrigado pelo elogio. Muito obrigado pelo elogio, blá, blá, blá. Ou seja, o que eu estou querendo dizer no final do dia, você tem uma solução de URA. Uhum. Só que o cliente não está procurando solução de URA. Ou, de repente, o cliente está querendo pegar a inteligência artificial para fazer uma leitura de todos os históricos de conversações do telemarketing dele para identificar a oportunidade de treinamento. E você fica mostrando URA para ele. Ou seja, você não entendeu qual é a real necessidade dele, portanto, ele não vê necessidade porque você está mostrando o produto ou o serviço, ou o componente do serviço errado para aquele cliente, né? Onde a preparação soluciona isso? A preparação, eu digo, do vendedor, né? Antes a gente, inclusive, já falou sobre isso, eu acho que em outros episódios, mas, obviamente, como a gente sabe que também a audiência é muito rotativa, acho importante a gente passar por esse assunto, né? Porque a preparação do vendedor passa por ele fazer um bom processo de descoberta, ou, como a gente já falou lá no episódio que fala das fases de uma reunião de vendas, da fase de informação, com perguntas poderosas que ajudam você a montar aquilo que eu chamo do quebra-cabeça mental, que ajuda o cliente, você entender quais são as necessidades do cliente, onde é valor para ele,
qual é o ganho que ele quer ter e qual a dor que ele está sentindo, que você pode tratar. Então eu acho que você pular a fase de informação, você ir direto para falar, deixa eu mostrar minha URA, é ali que muito provavelmente vai estar residindo o erro, que é o que a maioria dos vendedores fazem, por sinal. Ansiedade também, né? É ansiedade, e não é só ansiedade, sabe? A gente falou isso no outro episódio, né? Muitas vezes o vendedor pula a fase de informação porque é uma fase que ele tem pouco controle. Porque na hora que eu te faço uma pergunta, eu dependo da tua resposta para fazer a próxima pergunta. E é uma situação desconfortável. É muito mais cômodo para mim falar, não, deixa eu te mostrar minha solução de inteligência artificial e começa a cuspir tudo que ela tem. Mas aí com isso, você pode cair nessa objeção de não atender necessidade. Antes da gente não, vamos entrar na terceira, vamos tentar entrar na nossa terceira objeção, depois a gente abre o nosso vinho. Esse vinho é especial, pessoal, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou começar a falar dele, vocês vão ver que sensacional que é esse vinho. Mas a terceira objeção que eu tinha comentado, a clássica, né, é a falta de dinheiro. Né? E quando a gente fala falta de dinheiro, na minha percepção, o principal erro que a gente, quando a gente fala, não, quando o cliente potencial fala pra gente, o principal erro que a gente cometeu foi não ter feito um bom mapeamento, ter colocado uma proposta muito antes de entender de fato onde que ele queria chegar, o que ele precisava de fato. Ou pode ser a estratégia dele já de negociar. Não tem a dúvida. Quando ele fala que não tenho tanto dinheiro para isso, tal, tudo mais, ele já está querendo negociar preço. Já está querendo jogar o preço ali, querendo de alguma forma depreciar um pouco o preço para comprar mais barato. Mas, de novo, eu volto a falar, se tem alguém que está se dispondo a conversar contigo, é porque algum interesse ele tem. Não existe hoje em dia alguém ficar renegociando, conversando, fazendo reunião, seja presencial ou virtual, com você sobre um produto ou um serviço, e ele não tem absolutamente o menor interesse. Só se ele se enganou. Pode ser. Eu achava que a tua empresa ia me atender, mas não me atende. Não sei o que. Mas aí, cabe a você como vendedor, como eu já fiz muitas vezes, eu tenho uma história sensacional para contar. Eu trabalhava numa empresa multinacional americana e eu fui visitar uma empresa, fui conversar com um dos vice-presidentes da empresa para vender aquele serviço que a gente tinha. E na minha conversa com ele, eu percebi que o nosso serviço não ia atender a necessidade dele. E eu terminei a reunião falando, olha, o nome da pessoa é André, eu posso falar, não tem problema. Falei, André, o que eu tenho para te oferecer não vai atender a tua necessidade. Então eu não vou te vender. Quando eu voltei para o escritório, o meu chefe, que você conheceu ele bem, que a gente trabalhou juntos nessa empresa também no passado, ele ficou louco comigo. Como que você não vendeu? Porque aqui a gente primeiro vende, depois a gente se vira para entregar. Mas na minha cabeça estava claro o que eu tinha para oferecer para ele atender ele. E sabe o que ia acontecer se eu vendesse para ele? Ele ia ficar doido comigo e provavelmente ia me responsabilizar por ter vendido algo que ele não precisava. Resumo de uma história longa. Depois que eu saí daquela empresa que eu trabalhava, eu fiz negócio com ele em outras 3 empresas que eu fui trabalhar. Por quê? Porque eu ganhei credibilidade. Então, na hora em que você percebe que o que você tem para oferecer não atende o teu cliente, ele se enganou na nossa conversa, é importante você ter a humildade de dar boa tarde e ir embora. De dar boa tarde e falar, olha, Zé, infelizmente o que você está procurando realmente eu não consigo te atender, por mais que isso signifique abrir mão de um faturamento imediato. É isso. Mas você sabe que no longo prazo, esse faturamento de curto prazo vai ser muito pior, porque você vai perder credibilidade, vai perder cliente, ele vai cancelar o teu produto, o teu serviço, e ainda vai falar mal de você para outros e nunca mais vai fazer negócio contigo. Então, acho que isso é absolutamente fundamental. Mas antes da gente entrar nas outras últimas 2 objeções, vamos experimentar o nosso vinho? Abriu? Eu acho que está mais do que na hora. Então, olha só, enquanto o Zé vai abrindo esse espumante, eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes. Esse espumante é de uma vinícola que a gente já trouxe aqui anteriormente, a Faux Pambrose, são aqueles rapazes ali de Garibaldi, a gente já comentou num outro episódio. O nome desse vinho chama-se Insólito, eles têm várias linhas de insólito, espumantes, tintos e brancos. Esse é o corte 3. E eles chamam de insólito porque realmente esses vinhos que eles produzem, nesse caso o espumante, ele realmente é um vinho bastante, entre aspas, inusitado. Por isso que ele tem esse nome de insólito. Primeiro, olha que interessante. Normalmente os espumantes, as uvas clássicas para fazer um espumante são Pinot Noir e Chardonnay. Quando você vai para Champagne, região de Champagne, e reparem que a gente não chama de champanhe, tá? Para quem não sabe. Mas você fora da região de Champagne, você não pode, por lei, chamar um espumante de champanhe. Por isso que a gente chama de espumante. Apesar de que ele é produzido pelo mesmo método tradicional que a gente chama, ou champenoise em Champagne. Mas ele é um espumante e não é nem de Pinot Noir e nem de Chardonnay. Olha que interessante. Ele tem Chenin Blanc, Trebbiano
E vou te falar uma coisa, Zé, tem uma uva aqui que eu nunca ouvi falar, nem sei falar o nome. Welscheringsling. Deve ser uma uva alemã, Zé. Acho. Quer dizer, uva de origem alemã, tá? Porque, obviamente, esse vinho também ele foi produzido nas Serras Gaúchas, na região sul do Brasil. Mais uma vez um vinho nacional. E só para a última, quase que não fez barulhinho como é o clássico. E só uma última coisa que eu queria falar um pouquinho desse espumante antes de experimentar ele. Tem uma coisa super interessante que talvez algumas pessoas não conhecem, né? Porque o espumante ele é feito à base de um vinho branco. Ele é um vinho branco, tá? E aí depois ele é colocado na garrafa e é feita uma segunda fermentação, tá? Que é a fermentação que vai fazer as borbulhas. Então adiciona-se uma levedura, adiciona-se açúcar e a partir disso põe-se uma tampinha tipo uma tampinha de refrigerante de garrafa para guardar deixar essa fermentação acontecer e gerar essa borbulha ou essa espuma do espumante. E o interessante, por que eu estou contando isso? Desculpa, saúde, Zé. Eu quero provar já. Nossa, que nariz. Vou terminar de contar a história, peraí. Por que eu estou contando tudo isso? Refrescante, docinho, gostoso. Esse espumante ele é feito no método tradicional, champenoise, ou seja, segunda fermentação na garrafa, e ele tem 24 meses de autólise. O que significa 24 meses de autólise? É que depois que terminou de fazer essa segunda fermentação e formar as borbulhas, as leveduras elas normalmente morrem. Ou seja, o organismo vivo, a levedura, ela comeu todo o açúcar, ela morre, ela não faz mais nada. Mas eles deixam essa levedura mais 24 meses na garrafa para essa levedura ficar ali. E isso faz trazer um pouco de cremosidade. Ou seja, o fato dessa levedura ficar esses 24 meses na garrafa ajuda na estrutura do vinho. E depois, sim, desses 24 meses que eles fazem a retirada dessas leveduras através de um processo chamado degorgement, que outro dia, quem sabe, a gente fala, porque eu já falei demais. Deixa eu tomar o vinho. Bira. Linda cor, hein? De novo, Palha. Obrigado. Muito bom. Nossa Senhora! Frutado. Sabe que ele me parece um vinho branco com gás. Super frutado, né? Não é super. aquela interessante essas uvas. pegada de espumante. Nunca tinha tomado um espumante com essas uvas todas aqui. Muito interessante. Para quem se interessar, mais uma vez, obrigado, Bira, Simone, Vinho do Sul. Quem tiver interesse, deixei uma descrição do Vinho do Sul ali embaixo, com o WhatsApp do Bira. Cita a gente, que o Bira vai dar uma condição especial para vocês. Enfim, e realmente, pessoal, esses meninos da Fopa Ambrose continuam surpreendendo a gente com coisas super, super, super interessantes. Mais um golinho, que está super refrescante. E vamos retomar Bora lá. as nossas 5 objeções. Delícia. Muito bem. Quarta objeção clássica, vamos dizer assim, e a gente faz a tradução. Falta de pressa. Ou seja, o cliente fala, não estou com pressa para comprar, para fechar, não sei o que lá. Ué, se ele não tem pressa, por que ele está investindo tempo para falar com a gente? Meio antagônico, né? Ou seja, é muito provável, no final das contas, que talvez você tenha falhado no entendimento de quais são os critérios de decisão. E ao falhar no entendimento do critério de decisão dele, ele fala que não tem pressa, porque você não está conseguindo atender aqueles critérios importantes. De novo, volta o problema da fase de informação da reunião. O levantamento de informações, as perguntas inteligentes, as perguntas poderosas. Pelo que você falou até agora, então, Flávio, se você tiver uma etapa de informação muito boa, basicamente você mata grande parte dessas objeções. Eu diria que sim. Eu diria que sim. E é por isso que a gente tem um episódio que a gente falou outro dia, lembra? Que a gente tem um outro episódio, quem não assistiu, acho que eu convido a assistir, quando a gente fala por que poucos vendedores vendem muito e muitos vendedores vendem pouco. É um episódio que fala exatamente sobre isso. E passa muito pela fase de informação e também pela resiliência, que foi o assunto que a gente tratou lá no episódio, a história da resiliência. Mas a fase de informação é fundamental. Gente, nós não somos perfeitos. Então a gente também fala de coisa que a gente erra. Quantas vezes a gente já errou de não se preparar? No meio da reunião você fala, puta, podia ter me preparado melhor. Ou podia ter trazido tal coisa para a reunião. Ou podia ter, a semana passada, mandado uma informação para esse cara que ia me ajudar na reunião. E mais do que isso, quantas vezes a gente fez tudo isso e não vendeu? Porque também não estamos passando a mensagem aqui que a gente fechou todas as vendas da nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, na minha empresa de consultoria, pelo contrário, eu tenho uma taxa de conversão que eu considero sensacional na minha empresa de consultoria. Eu tenho quase 18 anos de empresa de consultoria. Sensacional e humilde.
Não, mas você vai ver que eu acho sensacional mesmo. Porque a minha taxa de conversão de cliente novo é de 49,5%, que é uma taxa muito alta. Depois da proposta feita. Cliente com proposta feita, 49,5% de conversão. Por que que mas ao que que eu atribuo essa taxa de conversão tão alta? Primeiro que eu faço negócios na minha empresa através de recomendações. Você recomenda a minha empresa para um terceiro, então eu já vou conversar com uma pessoa com uma credibilização que você está trazendo para essa pessoa. Isso faz aumentar a minha taxa de conversão. Uhum. Tá? Então, de novo, eu estou querendo passar a mensagem que mesmo eu, com toda a minha experiência, com toda a minha vivência, com toda a credibilização que eu recebo das indicações, não sei o que lá, a minha taxa de conversão não é de 50%. É pouquinha coisa abaixo. Se você for fazer benchmark no mercado, você vai ver que ela é super alta. Mas ainda, de cada 2 propostas, eu perco. Essa que é a realidade. Uhum. Então, não achem que o Zé e eu somos podemos até ser os maiores vendedores do mundo, mas a gente não ganha todas. Não, eu não sou. Ele é um pouco mais alto que eu, então ele é maior que eu como vendedor. Palhaço idiota. Enfim, segue o jogo. Vamos para a última, Zé. A última objeção clássica que a gente falou é a falta de desejo. Não tenho necessidade de comprar. E, de novo, volto a falar. Se o camarada está falando contigo, investindo tempo contigo, é porque interesse ele tem. Então ele dizer que ele é falta de desejo, talvez você não tenha entendido qual é a necessidade, não tenha preenchido a necessidade dele, ou talvez você não esteja falando com a pessoa certa. Porque já aconteceu comigo, de eu começar a negociar com uma pessoa que eu achava que era o decisor, e quando eu ouvi o processo de decisão passa por um outro caminho completamente distinto do que eu estou encarando nesse momento. Exato. Você até pode usar a estratégia de entrar por pessoas que não são as decisoras para ser bem indicado para o decisor. O que você não pode é fazer todo o speech que você faria para o decisor para essa pessoa que vai só te levar ao decisor. Exatamente. Porque senão você está gastando tempo sem nenhum tipo de valor. Né? Agora eu queria trazer um contraponto sobre o tema objeção, Zé, porque eu quando faço treinamento de técnica de vendas, eu tenho um treinamento de técnica de vendas que eu já apliquei em diversos clientes muito interessantes, eu sempre falo isso para o cliente, que nós deveríamos abraçar a objeção. Porque quando alguém apresenta uma objeção, é uma demonstração que ela tem algum interesse na gente. Por que eu estou falando ou interesse na gente, ou no nosso produto, no nosso serviço? Por quê? Porque se alguém te faz uma oferta que você não tem o menor interesse, o que você fala? Tá bom, vou pensar, obrigado, qualquer coisa eu volto para você. Agora, quando ela vem e apresenta uma objeção, mas olha, Zé, isso aqui está me apresentando aqui, não sei o que lá, eu não estou confortável com A, B, C, D, F, G, é uma demonstração de que interesse tem. Ou seja, a objeção, em vez da gente abominar, e a maioria dos vendedores ficam com, entre aspas, raiva de quando entra uma objeção de um potencial cliente, a gente, na verdade, deve abraçar. Porque é uma sinalização do cliente que ele tem interesse, mas de alguma forma ele não tem a segurança necessária para dar o próximo passo. A objeção, eu acho que ela faz parte da jornada. Você Exato. tem que entender como Isso. uma das etapas da jornada. E você falando agora, me veio um insight aqui que é o seguinte. Realmente, as objeções são porque o cara tem algum envolvimento já contigo. Ao mesmo tempo, isso é coisa de latino brasileiro. Porque se você for nos Estados Unidos, a objeção do cara é clara. Sim. E ele é simples e direto para falar muito obrigado, não tem interesse. Exato. Então, lá, a avaliação de uma objeção, ela é diferente do que aqui. Não tem a dúvida. Como é diferente em países da América Latina ou qualquer tipo de coisas que a gente já tenha vivência. Mas você tem que levar em conta também o perfil da outra pessoa. Quando a gente falou aqui faz muito tempo de que mesmo fazendo uma venda B2B, você vende para um CPF, você tem um outro ser humano lá do outro lado, e por isso que não é fórmula matemática, porque o ser humano do outro lado pensa de um jeito, tem uma história de um jeito, se comporta de um jeito. Então, às vezes, a objeção que esse cara traz também tem a ver com o histórico de vida e profissional dele. Um cara que foi picado por cobra tem medo de salsicha. Claro. Então, o cara comprou 2 vezes um serviço de uma empresa que faz o mesmo serviço que você. E foi uma experiência ruim, ou foram experiências ruins, ele vai falar com você desconfiado. Claro. Aí a objeção dele, na verdade, ele está te dando a oportunidade de você aliviá-lo. Esse é o ponto. Por isso que eu falei que a gente tem que abraçar a objeção.
Porque, de novo, se ele já, vou pegar o teu exemplo, ele comprou já de 2 empresas diferentes da minha, que vendem serviços, entre aspas, semelhantes ao meu, e tive uma experiência ruim. Mas mesmo assim ele está falando comigo e trazendo uma objeção, é porque ele fala, pô, me ajuda, cara, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a trazer a segurança que eu preciso para poder tomar decisão. É isso. E, infelizmente, eu volto a falar, a maioria dos vendedores olham a objeção como algo ruim. Ficam com raiva, entre aspas, daquele camarada, daquela camarada que estão trazendo a objeção. Quando, pelo contrário, a gente vai falar, puxa, isso é uma sinalização de evolução do processo, da etapa. Os vendedores mais natos que eu conheci até hoje são grandes convencedores. Uhum. Ou seja, eles têm prazer no convencimento, de convencer uma pessoa. E para convencer uma pessoa, o argumento faz parte da jornada. Então você tem que ter isso na cabeça, que você não está vendendo um serviço ou um produto, você está convencendo a pessoa do outro lado a comprar o seu produto e o seu serviço. E para convencê-la, precisa ter uma conversa. E para ter uma conversa, vai existir objeção. Deixa eu pegar teu gancho aqui, porque eu acho que você trouxe um assunto que eu acho que é super importante, eu queria abordar nesses últimos minutinhos que a gente tem aqui. E eu vou fazer, se você me permitir, fazer uma pequena correção na minha percepção. Os grandes vendedores mais natos, como você falou, na minha opinião, eles não são grandes convencedores. Eles são grandes induzidores do cliente querer comprar. Por quê? Porque se a gente entender que entender de vendas é entender de como funciona o cérebro do ser humano, o cérebro do ser humano apresenta uma dicotomia muito doida. Nós, seres humanos, sentimos dor quando temos a sensação que nos venderam alguma coisa. Ou seja, a gente sofre quando a gente tem a sensação que alguém quer me vender alguma coisa. Mas quando eu quero comprar, não. Mas eu tenho prazer, eu gero dopamina quando eu decido comprar. Então, na minha cabeça, Zé, os grandes vendedores natos, como você chamou, não é que eles são convencedores, eles são indutores. Porque eles eliminam a dor da sensação da venda e geram o prazer da sensação da compra. Ou seja, induz o cliente a decidir comprar. E não convence ele a comprar. Pode parecer bobagem que eu estou falando, mas você mudar essa perspectiva para você induzir o cliente a decidir comprar, em detrimento de ter a sensação de que me venderam alguma coisa, faz toda a diferença. E um detalhe só, a indução aqui não é pejorativa. Não, você de não forma nenhuma. enganando Não. o cara, ludibriando o cara. Não, você está convencendo ele de uma coisa que realmente é boa para ele, induzindo ele a tomar decisão. A poder falar, poxa, eu estou comprando, você não está me vendendo. E na cabeça do cliente exatamente, você não me vendeu nada, eu é que decidi comprar. Gente, desde que o cliente feche negócio comigo, para mim tanto faz se ele fala que foi eu que vendi ou ele decidiu comprar. Na verdade, eu prefiro que ele diga que ele decidiu comprar, porque eu sei que gerou a dopamina nele e não gerou dor. Então, concordo com você, isso é super importante a gente ressaltar. Não é indução no sentido de sacanagem ou ludibriar, nada disso. Exato. Pelo contrário. A gente parte pela premissa de que a gente está vendendo alguma coisa boa para algum cliente que precisa. Ponto. Exato. Aqui não tem produto que vai quebrar, serviço que não é entregue, a gente está falando de uma realidade mais tranquila, né? Até porque... Em economia falaríamos ceteris paribus. Exatamente. Até porque eu, particularmente, Flávio, eu sei que você também, Zé, eu nunca consegui vender um produto ou um serviço que eu não acreditasse. Uhum. Ou seja, esse produto é uma porcaria, eu vou vender ele mesmo assim. Esse serviço é uma droga, eu vou vender ele mesmo assim. Eu nunca consegui fazer. Então, a gente pode até dourar a pílula, né? Fazer com que o nosso produto ou serviço seja mais bonito do mas que ele de alguma forma, não ele tem que ele não vai entregar o que tem que entregar. Ele tem que ser útil para o cliente, para tratar aqui na necessidade do cliente. É isso. Muito bem, Zé. Falamos um pouquinho de objeções, mas antes da gente terminar, eu queria mais uma vez agradecer Red Minds, os nossos estúdios onde a gente faz a nossa gravação, Bira e Simone, Vinho do Sul. Quem quiser comprar vinhos com eles, é só pegar ali o WhatsApp do Bira aqui na descrição do vídeo. Lembrar vocês de compartilharem, assinarem o nosso canal, darem o joinha, comentarem, enfim, ajudem a gente a espalhar essa mensagem. Se vocês gostaram, compartilhem com outros para que outros tenham acesso a esse conteúdo. Quiser e eu fazemos de coração, de realmente uma doação no sentido da gente realmente doar para quem estiver assistindo a nossa experiência, a nossa vivência, vida como ela é. E se não gostou também, tá tudo bem, não assiste mais a... Não tem problema. Saúde, Zé. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.